Olá, adolescentes! Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é professora Eliane. Eu sou a professora de Química de vocês. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo EM 13 CNT 106, certo? O conteúdo de segundo ano que envolve cinética química, porém especificamente fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Tranquilo? Lembrando, adolescentes, já peguem teu caderninho, comecem a anotar, porque vocês vão ter que produzir para mim, ao final da aula, uma atividade. Vocês têm que produzir um relatório da aula de hoje, certo? Que a gente vai ter uma prática sobre fatores que influenciam a velocidade das reações, uma parte de aula prática, e vamos fazer essa parte de introdução teórica, certo? Lembrando, na aula passada, retomando um pouquinho, a gente viu o conceito de velocidade média. Vocês viram que aquela molaridade que vocês aprenderam no ano passado em soluções, o que era molaridade? Quando você dividia o número de mol pelo volume em litros da solução. Então, quando você pega a variação da molaridade, do tempo da concentração inicial à concentração final, e divide pela o tempo, a variação do tempo final menos tempo inicial. Isso nos dá o quê? A velocidade média de uma reação química, ela vai ser rápida. Para que ocorra a reação, é importante que haja afinidade entre os reagentes, Eles têm que ter uma certa afinidade e tem que ter um certo contato também. E daí o que acontece? Tendo afinidade, tendo contato, quando essas partículas se juntam, elas vão ativar o complexo. Então a gente necessita do quê? Uma mínima energia, para que a reação ocorra. E daí isso ativa para que a reação comece. Então eu tenho lá em cima o produto, até a gente forma um gráfico, Daí o período da reação, que ela está formando bolhas, está tendo explosão, está tendo mudança de cor e etc. Então isso eu vou chamar de esse período de complexo ativado. E depois lá embaixo a gente tem o produto, dentro do gráfico. Lembra da aula passada? A gente vai ver um pouquinho o que é que influencia para que a reação ocorra, Nós temos alguns fatores: concentração, superfície de contato, temperatura, pressão e, por fim, catalisador. Então, eu não vou ter como fazer a experiência com vocês sobre o catalisador, mas eu vou falar alguns exemplos, E também não sei se eu vou conseguir fazer sobre pressão para vocês. Porém, aqui a gente vai conseguir fazer na prática concentração, superfície de contato e temperatura, certo? Não esqueçam de anotar tudo, porque o relatório de aula prática vale pontinho. Já sabe qual que é a atividade de hoje, então? A atividade de hoje é relatório da aula prática. Então, vamos chegar aqui para fazer essa atividade prática. A primeira coisa que a gente vai conversar, eu tenho aqui 2 copos, certo? E eu tenho aqui vitamina C, Então, a gente vai falar um pouquinho sobre temperatura, certo? Eu vou colocar num copo água quente. Em outro copo, eu vou colocar água fria. Mais ou menos na mesma quantidade de água. Então, eu vou pegar meio comprimido para cada uma. Temos meio comprimido aqui e eu vou contar o tempo para que a reação ocorra. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Então, a minha contagem até 70, o que tinha água quente, já se desfez completamente. O que estava com água fria, ainda tem um pedaço aqui reagindo. Certo? Não sei se vocês conseguem enxergar. Deixa eu colocar aqui mais perto da câmera. Então, esse da água fria ainda tem um pedacinho reagindo, Agora, esse aqui já não tem mais nada. Certo? Consegue enxergar? Muito bem. O que é isso? Quando eu tenho
Nesse período que ficou formando bolhas, né? O que aconteceu? Essas bolhas eram o momento em que estava ocorrendo a reação. Eu poderia dizer complexo ativado, né? Que ele estava ocorrendo. Depois que parou a reação, então o que eu tinha antes era água e comprimido, e agora o produto final que eu tenho é a solução, né? Aqui ainda está liberando algumas bolhas. Não sei se vocês conseguem enxergar com zoom aqui. Tem bolhas no copo, então essa reação ainda, em partes, as partículas ainda estão sendo realizadas. Mas assim, resultado final, água quente, a reação é maior do que, mais rápida, aliás, do que água fria. Até aí tranquilo? Alguma dúvida? Então, para fazer a superfície de contato, eu vou pegar novamente meio comprimido. Vou quebrar ao meio. Uma parte eu vou quebrar bem, para transformar em pó. Quando eu transformo em pó, o que acontece? Essa partícula, ela aumenta a superfície de contato, certo? Então tem aqui uma maior superfície de contato do que essa que não está transformada em pó. Agora, novamente, vou colocar água, os dois nesse caso, água fria, certo? Mais ou menos a mesma quantidade. Agora, essa primeira eu vou colocar nessa espátula, esse em pó, onde tem maior superfície de contato. Quando eu transformo em pó, estou aumentando a superfície de contato, certo? Então, vou fazer o seguinte, vou contar novamente e vamos ver qual se dissolve primeiro, se é que está pela metade, né, inteira, ou se é que está com maior superfície de contato, ou seja, transformado em pó. Vamos lá? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Então, olha só. Mais ou menos em 70, que tinha maior superfície de contato nesse tempo, né? Já foi quase que totalmente dissolvido. Aqui, a reação ainda continua. Novamente, vou mostrar para vocês o comprimido. Observem, consegue enxergar? Onde o comprimido estava maior, ainda não se dissolveu completamente, certo? Então, agora falaremos sobre concentração. Em um, eu vou colocar meio comprimido. No outro, eu vou colocar um comprimido inteiro. Aliás, eu vou colocar um comprimido e meio. Todos eles quebrados em meias partes. Aqui eu tenho maior concentração, aqui eu tenho menor concentração. Qual vocês acham que vai ocorrer mais rápido? Só lembrando, o anterior falava sobre superfície de contato. Que tinha maior superfície de contato, a reação ocorreu primeiro, certo? Vamos ver agora quando eu aumento a concentração, certo? 1 e 3. Novamente coloco água. Mais ou menos na mesma quantidade. Num copo vou jogar meio comprimido, no outro 3 partes de meio. Vamos ver qual que vai dissolver primeiro. Eu esqueci de contar, mas assim vocês já poderão ver, né, quando o tempo, pela própria reação. Aqui a reação ela está ocorrendo de maneira bem intensa, né? Está liberando essas bolhas, as bolhas são gases. Aqui a reação está ocorrendo de maneira menos intensa. Conseguem visualizar? Então, é muito importante a visualização para vocês da parte experimental, para vocês fixarem melhor o conteúdo, certo? O tempo está correndo, né? Nesse caso, com 1 ou 2 segundos, o que tinha menor concentração
acabou reagindo primeiro, né, do que tinha maior concentração, mas literalmente quase terminaram juntos, né? Com maior mas a tendência é o seguinte, por mais que não deu certo nessa parte experimental aqui, por esse pequeno erro, a tendência aumentou a concentração, né? Aumenta a velocidade de reação. Então aqui a gente tinha uma concentração maior, ambos já terminaram a reação. Agora só para concluir aqui, pressão. Se eu aumentar a pressão, né? Por exemplo, aqui dentro eu tenho água. Se eu aumentar a pressão, essas partículas vão tudo descer, vão se apertar lá, né? Aqui, se eu coloco maior pressão aqui, as partículas começam a entrar em colisão. É o caso da panela de pressão, né? Que é a mesma quantidade de água, só que eu aumento a pressão, o vapor não tem para onde sair, exerce pressão, calor ativando lá, e as partículas vão se colidindo, e por isso que o feijão cozinha na panela de pressão em meia hora, 40 minutos. Se eu fosse fazer na panela normal, ia ser umas 2 ou 3 horas, né? O catalisador, ele vai fazer com que a reação ocorra, porém, ele não participa da reação. Ele não vai participar da reação. Então, um exemplo é se eu pegar o açúcar e quebrar com ácido sulfúrico, vou quebrar em 12 carbonos e 11 moléculas de água, só que o ácido sulfúrico não se mistura nem com o carbono nem com a água, ele fica à parte. Deu para entender essa parte? Muito bem, então agora vamos fazer a atividade. Qual que é a atividade? A atividade de hoje é fazer o relatório. Vamos começar a fazer o relatório. 30 linhas, né? Explicando o que vocês viram e ouviram com suas palavras na aula de hoje. Então é isso, adolescentes. Muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima aula.